Então, é uma aula introdutória em que a gente vai tratar de alguns conceitos básicos. Então, vamos lá. Bom, a estrutura do conteúdo que eu estou projetando para vocês, ela corresponde à primeira unidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, as características e a classificação, principalmente, daquilo que a gente entende na disciplina de Direito das Coisas, tá? No próximo encontro, eu vou dar seguimento falando sobre a diferença entre os direitos reais e os direitos obrigacionais, principalmente, e trazer também alguns elementos que estão nesse conteúdo que eu costumo chamar, que é um conteúdo que abarca tanto as obrigações quanto o direito das coisas. E o principal exemplo aqui são as obrigações próprio terreno. Então, vamos lá. Eu estou projetando para vocês aqui alguns conceitos, né, sobre o que seria o objeto, né, do direito das coisas, e a gente percebe aqui, num primeiro momento, que todos os conceitos eles estão trabalhando apropriação de bens e utilização. Uma utilização que normalmente tem um viés econômico, né? O Orlando Gomes, por exemplo, fala que o direito das coisas regula o poder dos homens sobre os bens e os modos de sua utilização econômica. É um conceito que está muito próximo ao conceito do Cláudio Bevilacqua, vocês percebem aqui, né? O Cláudio Bevilacqua introduz a questão da legalidade, né? Complexo de normas, então entra a questão da positivação, é aquilo que o Código Civil traz, né? Positiva, que regula relações jurídicas referentes a coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Vamos lembrar aqui que o Código Civil, na parte introdutória, né, nas primeiras disciplinas, vocês têm toda uma análise que discute a diferença dos bens entre bens públicos e privados, né? O Código Civil, ele se preocupa em classificar e dizer o que corresponde aos bens públicos. E aí a gente tem na discussão do direito de propriedade uma outra forma de abordar a questão. O Código Civil não traz um conceito de propriedade, ele fala apenas das suas características, tá? Então, o direito das coisas tem como elemento principal aqui a relação da pessoa com o bem. E o bem aqui é um bem no sentido material, bem apropriável. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar neste conteúdo outros aspectos, tá? Então, especificamente aqui, eu vou trazer uma outra categoria de bens que vocês encontram no direito, né, que são os bens insuscetíveis de apropriação, ou bens que não são coisas e são suscetíveis de apropriação, né? O direito autoral, por exemplo, é um bom exemplo, né? Então, quando a gente fala de coisas, né, ou de bens, né, a coisa é um gênero do qual o bem seria a espécie, né? Existem bens que contêm valor econômico, então essa seria uma primeira aproximação, e existem bens que podem ser classificados em materiais ou imateriais, sendo ambos objeto de proteção jurídica. Então, a liberdade para o direito um bem no sentido imaterial, até porque não tem valor econômico nesse sentido que eu estou tentando trazer para vocês. Não quer dizer que ele não possa se traduzir em aspecto econômico. Então, por exemplo, eu posso buscar uma indenização por dano moral no sentido de ter entendido que houve uma violação a um direito de personalidade ou a um direito que diga respeito a, a minha pessoa, né, enquanto sujeito de direito, e aí uma construção que a gente faz na responsabilidade civil a partir da noção de dignidade. Vou avançar mais um pouquinho aqui. Uma primeira pergunta que eu acho que é importante, muitos de vocês vão se atentar para ela apenas agora, né? É se existe uma diferença entre aquilo que eu estou chamando de direito das coisas e o que o Código Civil traz, que é o conceito, né, aquilo que a gente denomina direitos reais, né? Essa é uma discussão que vem da tradição civilista, tá?
Um autor que vocês já conhecem, nós já trabalhamos no semestre passado, que é o Savigny, ou Zavigny, né? Ele é um dos autores mais famosos nessa parte do conteúdo, e ele é o autor que puxa a discussão, principalmente naquilo que vai ser trazido para a codificação francesa do direito civil, né? Que é essa denominação de direitos reais, né? A palavra res significa coisa. Então, etimologicamente falando, a gente está tratando do mesmo objeto, né? Então, a coisa, enquanto objeto, ela pode ter, etimologicamente falando, uma equivalência com aquilo que eu chamo de direito real, né? Rigorosamente, eu costumo falar que isso depende de cada sistema jurídico, né? No nosso sistema jurídico, a disciplina direito das coisas, ela abarca duas categorias jurídicas: os direitos reais e a posse. Então, do ponto de vista técnico, eu prefiro trabalhar com a ideia de que o direito das coisas ele tem um aspecto mais amplo, tá? Porque ele abarca também a disciplina da posse. Enquanto os direitos reais, eles traduzem um determinado instituto que tem relação direta, né, desse vínculo entre o sujeito do direito e o objeto, que se traduz por uma série de características que a gente vai abordar na sequência. Tá? Então, existem algumas doutrinas que trazem essa discussão sobre a compreensão dos direitos reais, tá? Vou destacar duas aqui. A doutrina realista, que considera o direito real como o poder imediato da pessoa sobre a coisa, e a doutrina personalista, que defende a existência nos direitos reais de uma relação jurídica entre pessoas. E aí aqui eu chamo a atenção para vocês de uma classificação que a gente já fazia nas disciplinas anteriores, principalmente na disciplina de obrigações, que é a questão do vínculo jurídico, né? A relação de direito pessoal, ela é uma relação de vínculo entre credor e devedor, né? De direito obrigacional, ou falando, né, de uma forma mais específica, né? Então, todo contrato tem uma relação de vínculo entre dois sujeitos, e a gente conhece a figura do credor e a figura do devedor. Então, a doutrina personalista, né, ela traz essa ideia de que no direito das coisas, ou nos direitos reais, você tem uma relação entre dois sujeitos, que está intermediada por um objeto, né? O exemplo do direito de propriedade seria um exemplo bom para a gente trabalhar a questão. Então, eu sou dono de algo e o poder jurídico que eu manifesto sobre este algo, ele, para que ele exista, ele depende de uma relação com outras pessoas, né? Vou lembrar aqui de um livro clássico que eu sempre sugiro a leitura, né, que é um livro do Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, né, que conta a história de um náufrago que vai passar um tempo numa ilha, e é um bom livro para mostrar a construção do período, né, do surgimento do período, né, clássico aqui do direito liberal, que mostra como se desenrola a relação de apropriação, de pertencimento dos direitos fundamentais e esse vínculo que você estabelece com o objeto, né? Então, no livro, você tem toda uma narrativa, uma descrição de como aquele sujeito ele vai construindo a sua noção de pertencimento, o sentido de propriedade, né? Então, essa é uma pergunta que os autores que se filiam à teoria personalista costumam fazer, qual seria o sentido de eu defender que o direito real ele é o poder exercido diretamente sobre a coisa, se eu não levar em consideração que esse poder só pode ser exercido se houver alguém contra quem eu possa opô-lo, né? Então, essa é uma discussão bastante interessante. Me parece que o Código Civil tenha se filiado à teoria realista, né? Porque a gente encontra, principalmente nos manuais, essa visão de que o direito real é aquele que se manifesta a partir do poder exercido sobre a coisa, um poder esse que, inclusive, a gente vai ver a partir das características, ele gera efeitos contra todos. Então, o sujeito passivo da relação
é um sujeito indeterminado, né? A gente fala de efeitos erga omnes, ou erga omni. Então, vamos avançar mais um pouco aqui. Qual seria o objeto do direito das coisas, né? Ou do direito real, né? Tentando afunilar um pouquinho mais aqui. Então, o que a gente estuda na disciplina são coisas corpóreas. Então, é a relação jurídica estabelecida sobre bens móveis ou imóveis. Exemplo de bens móveis, um carro, um celular. Exemplo de bens imóveis, uma casa, né? O direito civil também regula, ainda que indiretamente, a propriedade intelectual, a propriedade artística, a propriedade literária. Mas na divisão didática que a gente tem para efeito, né, de ensino, vocês têm uma outra disciplina que trata, né, desse conteúdo, que é a disciplina de propriedade intelectual. Então, vocês vão poder trabalhar esse conteúdo em outro momento, e eu tenho certeza que o professor vai trazer esse conteúdo que a gente está vendo hoje do direito das coisas para essa disciplina. A Isabelle fez uma pergunta no chat sobre a questão da oponibilidade. Eu vou avançar um pouquinho mais e aí eu volto nessa questão, porque a gente tem um slide só para tratar disso, que é o próximo, por coincidência. Vamos lá. Esse elemento é um elemento fundamental. Eu vou pedir para vocês que vocês tenham atenção quando fizerem a leitura do conteúdo, porque é muito mais fácil entender o direito das coisas a partir das suas características, né? Então, eu estou destacando aqui 5 grandes características do direito das coisas. E uma das atividades que eu vou pedir para vocês é que vocês façam a diferenciação entre o direito das coisas e o direito das obrigações, segundo as suas características. Todos os manuais trazem isso de uma maneira bem didática. Então, a primeira característica é a questão da oponibilidade. O que significa dizer que um direito é oponível erga omnes, tá? Rigorosamente, significa dizer que esse direito é oponível contra todos. Isto é, ele vale contra todos, né? Então, quando você visualiza situações como uma placa afixada numa determinada propriedade que diz proibida a entrada de estranhos, este comando normativo, ele traz uma noção de que eu, na condição de proprietário, de titular do direito, posso exercer, né, uma faculdade que é a de não permitir que ninguém acesse ao meu imóvel sem o meu consentimento prévio. E aí eu tenho uma medida, né, correspondente à agressão, uma medida equivalente à agressão, caso ela aconteça. Esse mesmo direito é o que justifica, né, uma série de outras prerrogativas. Tá? Um outro aspecto, eu posso voltar nesse exemplo depois, se vocês quiserem, né, é só vocês alertarem aqui no chat, mas eu vou dando continuidade. Então, um outro aspecto que a gente também encontra no direito civil, especialmente nessa parte que trata do direito das coisas, é o direito de sequela, tá? O direito de sequela aqui está sendo visto como uma prerrogativa concedida ao titular desse direito real de buscar a coisa, de seguir a coisa e tomá-la de volta para si, tá? Contra quem se apoderar dela de maneira indevida, tá? Então, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui entre o direito de propriedade e a questão da posse, tá? As ações que tratam de direitos reais são ações reais, o próprio nome já diz. As ações que tratam sobre a questão da posse são as ações possessórias, tá? Então, uma boa forma de vocês encontrarem um exemplo de direito real que gera a possibilidade da sequela são os direitos reais de garantia. E aí o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo da hipoteca, né? Então, a hipoteca, um exemplo bem simples, a hipoteca ela se dá a partir da constituição de um direito entre o sujeito ativo da relação, o credor, que neste caso aqui seria um banco, por exemplo, uma instituição de crédito, e um devedor, né? Então, eu, João,
vou ao banco pedir dinheiro. O banco tem uma modalidade contratual lá, na qual ele me dá crédito desde que eu dê uma garantia. Então, este empréstimo mediante garantia está previsto no Código Civil, ele pode se dar mediante a hipoteca. Então, eu entrego como garantia um bem, um imóvel, um apartamento, por exemplo, e o banco me dá a contrapartida que seria o dinheiro, o empréstimo. O direito de sequela se manifesta aqui se eu, burlando a relação jurídica com o banco, eu alieno a coisa, ou eu até venho a perder essa coisa para um outro credor, por exemplo. Então, o banco pode, exercendo o seu direito de sequela, já que ele tem um direito real de garantia, ele pode buscar esse bem daquele que indevidamente o detenha e apreendê-lo para exercer sobre ele o seu direito real. Então, isso seria o exemplo do direito de sequela. Um terceiro elemento, né, que corresponde às características do direito das coisas seria a exclusividade, tá? A exclusividade, ela tem a ver com uma afirmação que os autores fazem de que eu não posso ter dois direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. E aí eu vou deixar para vocês aqui, né, a dúvida para vocês buscarem refletir sobre o assunto, né? Se eu digo que o direito real ele não comporta, né, que duas pessoas exerçam sobre um mesmo conteúdo, né, um direito igual sobre a mesma coisa, como é que eu explico então a copropriedade? Ou, por exemplo, o condomínio, né? Vou deixar aqui a pista para vocês. A gente tem aqui uma ficção jurídica, né? A gente, quando for falar de copropriedade, a gente vai dizer que, na verdade, o titular do direito ele é titular de um conteúdo diferente. Por quê? Porque esse conteúdo se manifesta a partir de cota. Então, numa empresa, por exemplo, em que eu tenho dois sócios, a titularidade do direito de cada sócio ela é individual, ela é individualizada e ela se manifesta pela cota. Tanto é assim que cada um pode fazer o uso que bem entender do seu percentual, da sua cota. Então, num exemplo de condomínio, eu tenho dois proprietários e um desses proprietários pode, se não quiser mais, se não houver nenhuma cláusula impedindo que isso aconteça, ele pode vender a sua parte ou para o outro ou para um terceiro, observados os direitos de preferência, né, e as normas do Código Civil. Então, o conteúdo aqui, ele não é igual, ele é um conteúdo diferente e que se manifesta às vezes até em proporção diferente, que é a questão do percentual que cada um tem sobre a cota que corresponde ao todo desse direito que está sendo considerado. A Amanda fez uma pergunta aqui. Nesse caso, uma ação de despejo também se caracteriza como um direito de sequela? Depende, eu acredito que sim, né? Se você pensar que na sequela você está buscando, né, de volta um bem, né, daquele que injustamente o possui, né? E aí tem que ver qual é o fundamento da ação de despejo, para a gente entender. Mas, a priori, eu tendo a concordar contigo e acredito que sim. Isso seria uma manifestação do direito de sequela, desde que você considere que aquele que está, né, com a coisa, ele está exercendo esta detenção de maneira indevida, né? Um contrato que não foi cumprido, um contrato que já expirou, algo neste sentido, tá? Vocês, assim, vou dar um outro exemplo para ficar mais claro, né? A gente, quando fala, por exemplo, de ações possessórias, aquele que tem a posse de um bem, ele não está discutindo a propriedade, né? O direito de propriedade pode ser uma matéria que venha a ser alegada para justificar a melhor posse ou para confirmar a posse, né? A posse que é justa, né? Mas nas ações de reintegração, de manutenção de posse dos interditos proibitórios, o fundamento aqui não é o direito real, e sim a melhor posse, né?
Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse aspecto. Então, vamos lá, prosseguindo. Um quarto elemento que diz respeito às características do direito das coisas é o direito de preferência. O direito de preferência, ele não é, digamos assim, um conceito absoluto, tá? O direito de preferência se manifesta pelo privilégio de obter o pagamento de uma dívida com valor de um bem sendo aplicado exclusivamente à sua satisfação, né? Então, volto naquele exemplo do banco. O banco te emprestou dinheiro, você não pagou, o banco pode forçar a venda do imóvel que você deu em garantia para garantir a satisfação do crédito dele. Supondo que você tem outros credores, né, credores que são credores de outra ordem, pode falar de um credor quirografário, um credor de um crédito comum, né, ele teria que se habilitar para, na sequência do direito que assiste ao banco, receber o que sobrar, o saldo daquilo que foi pago como garantia da dívida. Aqui eu faço a ressalva que nem todo tipo de situação gera a preferência do direito real. Então, dívidas tributárias e dívidas trabalhistas muitas vezes precedem aos direitos reais, dependendo de como a questão está sendo abordada nos processos em que vocês encontrarem essas situações. Tá? Então, não é um direito absoluto nesse sentido. Tá? Ele comporta excepcionalidades. O último tópico da nossa aula de hoje, a característica da taxatividade. Então, quando eu falo de taxatividade, eu estou me referindo expressamente aqui aos direitos reais, tá? Já que eu considerei aqui para vocês que o direito das coisas aborda tanto a questão da posse quanto os direitos reais. Então, a gente costuma dizer que os direitos reais são taxativos, que eles gozam dessa característica da taxatividade, porque eles estão expressamente reconhecidos numa norma prévia escrita da qual eles estão inseridos, na qual eles estão inseridos. Então, não necessariamente a gente precisa afirmar que isso tem que estar previsto no Código Civil, mas o que vocês observam na prática é que todos os direitos reais positivados, ainda que tenham vindo por uma outra norma, eles estão expressos no Código Civil. Normalmente, essas normas trazem a alteração do código, a codificação. E aí o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo do direito de laje. O direito de laje é um fenômeno novo, né? É um fenômeno antigo do ponto de vista factual e é um fenômeno novo do ponto de vista legislativo. Foi reconhecido recentemente numa norma, salvo engano, de 2017, e essa norma traz, né, a alteração, a previsão da alteração do Código Civil. Então, se hoje vocês forem ao Código Civil, vocês vão perceber que está positivado o direito real de laje. Então, é isso que corresponde à taxatividade. A gente costuma dizer que não há direitos reais que não estejam expressamente previstos no Código Civil. Então, essa seria uma quinta característica. Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação por aqui e eu vou me colocar à disposição para tirar as dúvidas que vocês eventualmente tenham.